Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Bem-vindo a mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você grandemente. Obrigado por você ter chegado até aqui. Nós queremos dizer que este canal, ele é um canal genuinamente doutrinário. A nossa intenção aqui é trazer a luz da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós estamos já chegando na quarta lição do quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical de Adultos da CPAD. Nós temos louvado a Deus por esta lição, esse trimestre que fala a respeito de Jó, né? Na lição anterior, foi abordado a respeito da atuação de Satanás na história de Jó, como também a atuação de Satanás na história, né, na vida do ser humano, da humanidade. E hoje nós vamos estar passeando um pouco nos dois primeiros capítulos. Ainda estamos nos dois primeiros capítulos de Jó, porque o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, ele teve, ele bateu bastante nesta tecla, que é importante, porque é ali onde você começa a dramatologia do livro de Jó, da história de Jó, né? Então você vai ver que hoje vai estar sendo falado a respeito do drama que ele viveu, né? E o drama que muitas pessoas vivem, claro, talvez não na mesma intensidade que Jó viveu, mas cada um tem seus dramas, seus problemas, suas dificuldades, seu sofrimento, tá? Lembrando que a proposta desse trimestre é falar sobre a fragilidade humana, né, e sobre a soberania de Deus. Então eu creio que é uma lição bastante rica e que Deus vai estar falando aos nossos corações, nos lembrando através da sua palavra, né, a respeito da nossa fidelidade, porque a gente vai ver que com todo o sofrimento que Jó passou, ele permaneceu fiel a Deus. E é o que a Bíblia vai nos ensinar, que nós devemos ser fiel até o fim, né? Então Deus abençoe você grandemente e vamos à nossa lição. Então vamos lá. Lição de número 4, o drama de Jó. E nós temos o texto áureo que está no capítulo 2 e o versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa verdade prática diz assim: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. E essa lição ela tem o objetivo geral e os objetivos específicos. No objetivo geral, a ideia é mostrar que Jó se manteve fiel o tempo inteiro. A sua fidelidade a Deus, ela foi do começo ao fim. E nos objetivos específicos está relacionado às três divisões da nossa lição. E o primeiro objetivo é revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram os seus bens. O segundo é explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. E o terceiro objetivo é demonstrar de que forma Jó teve a sua saúde física e mental abalada. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, versículo 13 a 22 e capítulo 2, versículo 6 a 8. Diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebia vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam
e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora o capítulo 2, versículos 6 a 8. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de deixar claro para os irmãos que o comentário feito pelo nosso pastor José Gonçalves está excelente. Por isso, nós, claro, trazemos alguns subsídios, às vezes nós comentamos alguma coisa que deixou de ser comentado porque a gente sabe que não tem condições de colocar tudo, né, dentro da lição, até porque os professores têm um tempo limitado para fazer a exposição da aula na escola bíblica. Então nós pontuamos algumas coisas dentro das divisões da lição, tá? Para que a gente possa, com isso, trazer mais algum recurso para os irmãos, tá bom? Mas o comentário que já está na nossa lição, né, na lição da escola bíblica, está excelente, ok? Essa lição, ela tem um ponto central, e o ponto central dela é o sofrimento que se abate sobre o justo. E é isso que a gente vai estar verificando sobre essa questão do sofrimento que abate o justo. E quantos de nós que passam por situações parecidas com a situação de Jó? Claro, parecidas que eu falo assim, algum problema de enfermidade, ou outros e outros tipos, mas cada um sofrendo, né, da sua forma, do seu jeito. E a humanidade fica se perguntando, né? Nós nos perguntamos por quê? Por quê? Por quê? E é isso, né, que a palavra de Deus vai nos trazer a resposta aqui nesse comentário, né, no livro de Jó. Na primeira divisão, no primeiro tópico, nós temos a tragédia de natureza econômica. E o primeiro subtópico é o sucesso na esfera comercial. Uma grande quantidade de animais e servos estava nas mãos de Jó, né? Então Jó era um homem rico, a Bíblia vai dizer que ele era o maior do Oriente, então ele era um homem extremamente rico para aquela época, que a Bíblia vai falar sobre a quantidade, né, da sua riqueza, o que ele possuía. Então a produção que Jó contribuía por conta das ovelhas, né, trazendo lã para fazer
peles, né? A questão logística, porque Jó possuía muitas terras, muitos servos, muitas servas. A Bíblia, você vai ver que a Bíblia vai dizer que ele possuía 1000 juntas de boi. 500 juntas de boi. E 500 juntas de boi são mil bois. Imagine 500 juntas de boi trabalhando, porque naquela época, irmãos, não existia tratores, não existia coletadeiras, né, essas mecânicas, tudo era animal. Toda a força era força animal. E precisava então que tivesse bastante animais. Então imagine você, 500 juntas de bois, né, enfileiradas e fazendo ali a preparação da terra e tudo mais, o plantio. Então era uma produção grande na época, né? Então por isso que ele se destacava, porque Jó era um empreendedor, vamos dizer assim, né? Que o nosso irmão também comenta isso aqui na nossa lição, né? Então é como se ele fosse um empreendedor nos tempos atuais, né? Então imagine a logística, né? Para deslocar toda essa safra, toda essa produção que ele tinha produção lá de grãos, né? De trigo, né? De cevada. Então, para fazer esse deslocamento né, o transporte desse material, né, deslocar isso, então ele precisava de animais. Então aí ele precisava dos camelos, né, ele precisava das jumentas. Tinha a questão também da carne que servia, né, da proteína, né? Então ali tinha também a produção da proteína, os próprios camelos em si. Então era realmente, Jó era, economicamente falando, ele era uma pessoa bastante estável, bastante equilibrada, né? Então agora imagine você a quantidade de coisas, de terra que ele tinha, né? Porque se ele precisava de 500 juntas de boi, né, e qualquer homem do campo, qualquer pessoa do campo sabe o quanto que produz, né, o quanto que pode arar, né, a capacidade em um dia de arar a terra de uma junta de bois, né? Então imagine 500 juntas de boi diariamente fazendo o arado da terra, preparando a terra para o plantio. Então, provavelmente o Jó tinha muitos hectares, né? Muitos 1000 hectares de terra, enfim, ele era realmente uma pessoa que, na parte comercial, ali no campo, ele era o maior do Oriente, né? E aí, o terceiro subtópico desse primeiro tópico que vai falar sobre a natureza econômica, né, é a questão do ataque do diabo. Satanás, ele vem e ataca. Você vai ver que logo na primeira esfera, ele vem sobre os animais, o ataque é feito sobre os animais, sobre a parte ali comercial, né? Sobre a parte econômica, vamos dizer assim. Por quê? Porque aí você vai ver, né, que os sabeus, né, e os cananeus roubaram ali as jumentas, né, roubaram os bois, os camelos, né, os seus trabalhadores que foram assassinados. Então foi algo assim devastador. E imagine que as notícias iam chegando para ele uma após outra, uma após outra, uma após outra. Então, olha só a situação com que Jó teve que enfrentar, teve que lidar, né? Porque o homem estava economicamente, eu me lembro agora, não tem muito tempo, né, que nós vimos falar de uma pessoa aqui no Brasil, né, de um brasileiro bastante rico, e que de uma hora para outra ele começou a perder as ações da sua empresa, né, na Bolsa de Valor, e ele foi perdendo, e assim, os jornais faziam questão, era notícia, né, de destaque, né, ali
a riqueza daquele homem simplesmente se esvaindo, né? A riqueza daquele homem retrocedendo. Ele, claro que ele não ficou pobre, mas toda aquela riqueza que ele tinha, aquele poder, ele perdeu em questão, foi perdendo em questão de semanas, né? De semanas. Eu acho que a maioria, quem gosta de acompanhar jornais, notícias, noticiários, deve estar lembrado. Não vou falar aqui o nome, que eu acho que não é muito ético, né? Mas é assim que é, né? Então agora imagine, de uma hora para outra, a pessoa que está economicamente estabilizada, ela fica, vamos dizer assim, pobre, né? Ela vai perdendo tudo assim, numa velocidade incrível. Numa velocidade incrível ela vai perdendo tudo. Então não foi fácil para Jó, não foi fácil, né? E aí vem também o ataque do diabo no campo, né? Por quê? Porque veio ali fogo, a pessoa, o informante, né, que veio para trazer a notícia para Jó, fala que desceu fogo de Deus, né? Porque imagine que em todo tempo, né, sempre eles vão atribuir a tudo que estava acontecendo que estava vindo da parte de Deus. E era da parte de Deus. Embora fosse Satanás que estivesse fazendo aquilo, mas era uma permissão de Deus. Deus permitiu, né? Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo, né? Deus autorizou ele a fazer. Deus deu permissão a ele fazer, né? Então, eles dizem que fogo desceu do céu, né? Fogo de Deus desceu do céu e simplesmente matou aquelas ovelhas, né? Que eram, parece-me que 7.000 ovelhas, se eu não me engano, e matou aquelas ovelhas e matou também os pastores, matou os servos, as pessoas que estavam trabalhando ali, cuidando daquelas ovelhas. Então, foi algo assim terrível. Aí aquele informante, ele vem e diz assim, olha, aconteceu isso, só eu sobrevivi para vir aqui contar a notícia. Veja que sempre ficava um para vir dar a notícia para ele do que tinha acontecido, né? Aí agora vem a questão da família. O primeiro impacto foi o impacto financeiro, né? Então vem e de uma hora para outra tudo desanda, ele perde praticamente tudo assim de uma hora para outra economicamente. E agora, para não bastar, né? Já vem agora o problema familiar, questão na família, os filhos. Então você vai ver que a história vai dizer que Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E nesse dia eles estavam todos na casa do primogênito. Todos os filhos dele e as 3 filhas estavam todos, né, na casa do primogênito. Eles estavam fazendo um banquete lá, que era uma coisa costumeira deles, dos filhos de Jó. E aí vai vir, né, aquele vento, vai vir um vento do céu, né, vai assoprar sobre... E é interessante que ele fala, contando aqui a história, ele fala que o vento veio e assoprou sobre os 4 cantos, né? Deixa eu ver como é que está escrito aqui, queridos. Aqui, ó, versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então, naquela casa, não estava só os filhos de Jó. Estava os filhos de Jó, estava ali os amigos dos filhos, né? Provavelmente muitos outros jovens estavam ali, gente que talvez serviam, que eram serviçais, né? do Jó, dos filhos, né? Morreu todo mundo, só sobrou um, né, que veio para contar a notícia. O vento veio sobre os 4
cantos daquela casa, né? Veio mesmo para derribar a casa, para colocar a casa no chão, para destroçar a casa. E ali trouxe a morte dos seus 10 filhos. Essa foi a notícia mais impactante, porque veja que Jó não tinha o seu coração preso ao dinheiro, né? Por isso, né, que a gente vai falar sobre a bênção da riqueza na vida dele, que vinha também da parte de Deus, porque o coração de Jó não estava preso à riqueza. Quando os mensageiros vieram falando a respeito da morte, do que estava acontecendo, ele perdendo tudo no campo e tal, claro que tinha a questão das pessoas que estavam morrendo também. Até então ele estava ali se sustentando. Mas quando veio a notícia de que todos os seus filhos haviam morrido em um único momento, numa única vez, aí ele desabou, né? Aí ele desabou. Agora entra também a questão da esposa, né? Porque a questão dos filhos, ele foi um sofrimento grande, a Bíblia vai dizer, né? No Salmo 127, a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão, né? Então, era realmente bênção da parte de Deus na vida daquele casal, na vida de Jó e da sua esposa. Mas agora ele tinha que conviver com um outro problema, né? Agora ele vai conviver com um outro problema, a questão da sua esposa. Porque a sua esposa, que assim, quando a gente fala sobre Jó, sobre o sofrimento de Jó, sobre tudo que ele perdeu, né? Às vezes nós esquecemos de falar também sobre o sofrimento da mulher. E quando nós nos lembramos da mulher de Jó, da esposa de Jó, o que vem à nossa mente é que ela era uma mulher má. Quer dizer, na mente de alguns pensam que aquela mulher era uma mulher insensível, que não temia Deus e tudo mais e tal. Queridos, quando você lê, né, o texto de uma forma mais investigativa, você vai ver o seguinte: essa mulher acabou de perder 10 filhos. Imagine para uma mãe perder todos os seus filhos, 10 filhos, em um único dia, em um único momento. Esta mulher estava sofrendo muito, 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 muito. Se você vai dizer assim, mas o irmão Teodomiro, você está querendo ser o advogado da esposa de Jó, né? Não, queridos, eu não estou querendo ser advogado de ninguém, mas vamos à realidade, vamos aos fatos. Aquela mulher estava sofrendo muito. Outra coisa que nós vamos ver, né? Ela estava magoada. Ela não tinha a mesma fé que o seu marido tinha em Deus, a mesma fidelidade. A Bíblia diz que a fé não é de todos, né? A fé não é de todos. Então, provavelmente, ela seguia algumas coisas ali em relação ao seu marido, por uma questão de convivência com ele e tudo mais, de respeito, né? Mas aí agora não está escrito, irmãos, isso aqui é apenas uma dedução minha, né? Eu posso estar completamente equivocado. Pode ser um equívoco da minha parte, mas eu imagino que aquela mulher, ela não tinha a mesma intimidade que o marido dela tinha com Deus. Ela não conhecia a Deus como Jó, né? Ela não tinha o mesmo temor. E ela estava muito magoada com o que estava acontecendo
Ela perdeu os seus filhos e agora, imagine, essa mulher perdeu, imagine os seus servos, né? Ela tinha ali as suas servas para lhe servir à mesa, né? Para fazer as coisas que lhe era solicitado. Então era algo assim que talvez ela não estava preparada para enfrentar aquilo, né? Mais uma vez estou dizendo, eu não estou aqui sendo o advogado da esposa de Jó. Mas ela não tinha o mesmo conhecimento, então, o conhecimento de Deus. Então ela vai e diz para o seu esposo, ela diz para ele, né? Porque você ainda, né, está temendo a Deus, né? Assim, ela diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Essas são as palavras que ela utilizou. Vamos ver aqui como é que está no texto. Capítulo 2 e versículo 9. Ela diz assim, então sua mulher, porque ela viu, né, no versículo de número 7 e 8, a Bíblia vai dizer, saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, isso é o resultado de um coração magoado, né? Ela estava muito magoada. Claro que Jó vai responder para ela, olha, como fala uma louca, fala tu, né? Como falas uma louca, fala tu, mulher. Receberíamos de Deus o bem e não o mal? Veja que em todo momento Jó, né, ele estava pronto para receber o que viesse da parte de Deus. O seu temor, a sua fidelidade a Deus, lhe dava a segurança de que Deus era conhecedor de tudo que estava acontecendo, né? Então, por isso que ele fala assim. Mas aí agora, o Jó vai ter que conviver com essa situação da esposa. A esposa que está sofrida, que está depressiva, que está ali com a perca de 10 filhos, não tem... olha que as mulheres do Oriente, naquela época, a Bíblia diz que as mulheres, quanto mais filhos elas tinham, elas eram chamadas de bem-aventuradas e elas eram admiradas pelas outras mulheres. Quanto maior o número de filhos. E aquela mulher admirada porque ela tinha 10 filhos e agora ela não tem mais nenhum. Então Jó também tinha que conviver com isso, né? Com esse sentimento da sua esposa, essa mágoa que ela tinha, esse sofrimento que ela possuía, né? E aí o terceiro tópico vai abordar sobre o fato, que é a questão do vento, a metáfora, né? Do vento que vem e assopra sobre a família. E quantas famílias que o vento está soprando. Não esse vento literal, né? Mas o vento que vem, que são os problemas, as dificuldades, os conflitos familiares. Veja quantos lares que vivem em conflitos. Nós estamos vivendo agora nesse período da pandemia e a estatística fala, né, sobre o aumento exorbitante do feminicídio, dos homens machucando as suas companheiras, as suas esposas, muitas vezes presos dentro do lar, né? A questão, muitas vezes, dos pais que têm que enfrentar os filhos que estão viciados em drogas. Olha ali aquela questão ali da Cracolândia em São Paulo. Centenas, né? Centenas, milhares de pessoas dependentes químicos. Eles têm uma família. Gente, eles têm uma família. A maioria deles, muitos deles têm filhos. Muitos deles têm esposa, outros têm marido, né? E estão lá
à margem da sociedade, brutalizados por um sistema, né? Brutalizados e ao mesmo tempo debilitados pela dependência química, expostos, vulneráveis. A qualquer momento eles podem, porque eles estão morando na rua, e ali na rua ninguém é de ninguém. Veja o sofrimento dessas pessoas, a família dessas pessoas, como sofrem, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas, né, que são andarilhos, que são moradores de rua, né? E daí eles me contam, né, já me contaram a respeito da família. Eles tinham uma família estruturada e de repente eles foram para a rua, a mulher que abandonou, e o marido ficou desorientado, e assim vice-versa, né? Muitas vezes os filhos que não querem mais reconhecer o pai, a questão do desemprego, da falta de dinheiro, né? O desemprego muitas vezes provoca sim problemas familiares porque falta o alimento, porque falta muitas vezes o medicamento, o remédio na hora e o alimento na hora certa. São tantos problemas que as famílias enfrentam, são tantos ventos que assopram, tantos, né? E vêm para destruir mesmo, para tentar derrubar a casa, né? Vem para tentar derrubar a casa, vem para tentar desestruturar a família, porque família desestruturada é uma sociedade também desestruturada. Famílias dependentes, né? Famílias com situações mal resolvidas, né? Isso são problemas sociais, são problemas que vêm para toda a sociedade. E veja, queridos, que Satanás é o agente que fica por trás, no oculto, né, com as suas estratégias malignas, os seus investimentos malignos, atuando, né, através nas regiões celestiais e jogando dardos inflamáveis, que a Bíblia vai falar lá no Salmos 91, né, os dardos inflamáveis do maligno. Então, um vento que assoprou também ali na vida de Jó, né? A sua família equilibrada, seus filhos que estavam ali em volta da sua mesa, né? Como diz o Salmo 128, e de repente tudo se desmorona. Perde os filhos, a esposa entra numa depressão, numa mágoa, né? Estava revoltosa, estava vendo o marido também naquela situação, em chagas, né? Com seu corpo todo debilitado, todo ferido. Provavelmente ela acostumada a ver seu marido com a pele limpa, né? Tudo ali perfeito, e de repente agora ela via só chagas. O homem que ela amava, que era o marido, que era o pai dos filhos dela, naquela situação. Então, o Jó foi algo muito difícil, né, para os dois, mas principalmente para Jó, claro, né, queridos? E aí, amados, nós chegamos ao terceiro tópico, que vai falar agora sobre a tragédia de natureza física e psicológica. Então, no primeiro subtópico, a gente tem aqui a atuação do diabo, né? O diabo que toca na saúde de Jó. O que a gente vai observar? A saúde é algo imprescindível na vida do ser humano. Nós precisamos de saúde, não é verdade? Quando você deseja algo para alguém de bom, normalmente você não deseja saúde. A saúde, ela é tão importante que a falta de saúde vai afetar problemas em todas as esferas, né, das classes sociais, todas. Muitas vezes, pessoas que têm muito dinheiro, mas que são muito doentes. Pessoas ricas dariam todo o seu dinheiro para ela ter saúde. E eu já ouvi falar disso, de pessoas que são ricas,
mas que são depressivas, né? Porque não têm saúde. E se ela pudesse, ela daria todo o seu dinheiro para ela ter a sua saúde de volta. A saúde ela é tão importante, né? Muito importante. Tinha um personagem que era desses programas humorísticos, que ele dizia: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E tantas outras coisas, né? Então, a questão da saúde, que é tão importante, é muito importante. Olha só, quando você vê uma pessoa saudável, ela esbanja felicidade, né? A Bíblia diz que um coração alegre constitui-se um bom remédio. Então, aquela pessoa saudável, né, é aquela pessoa que ela está esbanjando sorriso e tudo mais. E, às vezes, quando você olha para essa pessoa que está acostumado a ser sorridente, a ser aquela pessoa tão agradável, aí você olha e vê que ela mudou. O seu semblante mais fechado, às vezes fica mais rancorosa, às vezes você vê o seu jeito mais debilitado. Aí você pergunta: ô fulano, o que está acontecendo? Eu não estou bem, né? Quando uma pessoa recebe a notícia, né, uma triste notícia, às vezes ele vai para um médico, né? Como eu conheci um amigo que já faleceu de câncer, né? Ele muito saudável, e ele foi fazer um exame de rotina na capital, e quando ele chegou lá, que fez esse exame de rotina, que estava sempre, né, que ele sempre ia para fazer esses exames de rotina, constatou que ele estava agora com câncer. E não demorou muito, acho que não chegou nem um ano, ele fez todos aqueles tratamentos, quimioterapia e tudo mais, mas ele veio a óbito, né, veio falecer. Então, as pessoas, elas lutam, elas buscam pela saúde, não é verdade? Pela saúde. Então, o que Satanás faz, né? Quando os recursos materiais de Jó, né, haviam sido tocados e ele ainda continuava ali, né, inabalável a sua fé, aí o diabo, na segunda proposta, ele diz: bom, agora eu vou lá na saúde dele, né? E ele vai até o Senhor e diz: pele por pele e osso por osso, e o que o homem tem ele dará pela sua vida, né? Então Satanás, por que Satanás falou isso? Porque Satanás é conhecedor, ele sabe da importância que é a saúde para o ser humano. Então ele jogou essa, né? Se eu tocar nele, na saúde dele, né, ele vai negar a Deus. E quantas pessoas, né, que estão ali, mas que continuam fiéis ao Senhor, muitas vezes debilitado, né, mas está ali na presença do Senhor. Inclusive, irmãos, no vídeo passado, na aula passada, eu tive um problema na edição do vídeo, daí eu tive que cortar uma parte que eu falo, e eu acho que talvez até tenha ficado mal entendido, onde eu falo que Satanás, Jesus curou algumas pessoas e o problema delas era demônio. Mas eu cheguei até a fazer um comentário, mas tive que cortar porque eu tive problema na edição do vídeo, a respeito daquela mulher que ficou corcunda durante 18 anos, né? Ela ficava encurvada o tempo inteiro, e quando Jesus chegou lá, Jesus expulsou o demônio que estava nela. Quem é que ia saber que aquela mulher estava com um demônio no corpo, que estava possessa? Quem é que ia saber? Só via uma mulher doente, uma mulher encurvada, né? 18 anos encurvada. E Jesus vai, expulsa o demônio e aquela mulher fica curada. Mas eu quero deixar bem claro, queridos, que não é toda doença, não é isso. É que a Bíblia mostra que em alguns casos, né, a enfermidade ela é por atuação maligna, satânica naquela pessoa. Mas isso não quer dizer, não se aplica a todos não, tá, queridos? Porque todos nós, a Bíblia vai mostrar que muitos servos de Deus, né,
Tiago, por exemplo, era um que Paulo chega a falar, né? Paulo dá conselho a ele para que ele tomasse um pouco de água com um pouco de vinho, né? Para que, por causa das suas enfermidades no estômago, e Paulo ainda chega a dizer suas constantes enfermidades. Então, isso mostra que Tiago era uma pessoa que não era saudável, ele tinha seu problema de saúde, né? E Tiago foi um grande presbítero da igreja. Então, queridos, não é a todos, mas existem sim algumas situações que realmente é atuação maligna na vida da pessoa, tá? A saúde física, né? Então, ali veio a questão das feridas. As feridas que vêm, né, da planta dos pés até a sua cabeça. A Bíblia vai falar sobre úlceras, né? Sobre chagas, que ele sentou na cinza e ele pegava o caco de telha e ele começava a se coçar com aquele caco de telha, e era feridas em toda parte do corpo, né? Terrível, terrível, terrível a vida, a situação de Jó naquele momento. Então, Satanás vai e toca, porque o Senhor disse para Satanás, né? Não lhe tire a vida, não lhe tire a vida. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse nele. E Satanás foi lá e tocou e tirou a saúde de Jó, né? E Jó passou por toda aquela situação, né, deplorável. A questão da saúde mental, né? A perca dos filhos, a incompreensão da esposa, a acusação dos amigos e até certo ponto o silêncio de Deus. Então, veja que ele era um homem que tinha 10 filhos e de uma hora para outra ele não tinha mais filho nenhum. A sua esposa não tinha a mesma fé, né, que ele possuía em Deus. E agora ele tinha o problema também da esposa. Como consolar a sua esposa? De que maneira consolar a sua esposa se ele estava precisando ser consolado? A acusação dos amigos, né? Você vai ver que logo lá no começo, o segundo amigo de Jó, no seu diálogo, ele já vai chegar, né, fazendo acusação, dizendo que o problema de Jó era o seu pecado, que Jó havia pecado em algum momento e que a sua doença. Você veja que o Elifaz não começou o diálogo dessa forma, né? Pelo contrário, você vai ver que a partir do capítulo 3, que é quando começa realmente, né, agora o dilema, né, o drama vivido ali por Jó, quando ele começa a falar, porque depois de 7 dias, que a Bíblia vai dizer que ele estava em silêncio e seus amigos em silêncio. Depois de 7 dias, Jó rompe a barreira do silêncio e ele vai falar. E ali você vai ver que no capítulo 3, é muito interessante, queridos, que você leia o livro de Jó. Então ali no capítulo 3 você já vai ver que ele faz, né? Ele já vai, que Jó vai fazer ali o seu lamento. Isso a gente vai ver na frente, tá? Não vamos comentar agora, é na próxima lição. Mas ali é só para você entender, né? E depois vem a questão do seu amigo, né? Do seu segundo amigo que o acusa. Aqui, ó, Bildade foi aquele segundo amigo de Jó, né? Que ele vai então já começar fazendo aquela acusação, né? E quantas vezes a gente faz essas acusações irresponsáveis da nossa casa, julgamentos precipitados, né? Julgamos as pessoas pelo que vemos, pelo que vimos, pelo que ouvimos, né? Muitas vezes sem ter conhecimento de causa, não é isso? Então, assim, ele não tinha conhecimento. Jó era um homem que era fiel a Deus, Jó era um homem que era temente a Deus. A fidelidade de Jó chamava a atenção, né, do Oriente. A fidelidade de Jó a Deus, a integridade daquele homem, né, a postura moral daquele homem, né, chamava a atenção do Oriente.
E agora o seu amigo não lhe compreende e vem fazer uma acusação que não tem assim nem pé e nem cabeça, né? E aquela questão também que no começo você vai ver Jó pedindo a Deus, fala comigo, responde, né? E o silêncio de Deus o incomodava Jó também, né? Porque Deus até certo ponto não falava nada. Porque muitas vezes é assim que Deus faz. Você fica ali, Senhor, 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 me dá uma resposta, me dá uma resposta, e Deus se mantém calado, né? Porque Deus responde na hora certa, Deus responde no momento certo, e ainda não tinha chegado a hora de Deus responder, né? Então, toda essa pressão psicológica, né? Tudo isso poderia levar esse homem a um estado de depressão, de loucura, né? Mas mesmo assim, ele vai se manter ali fiel ao Senhor, né? Glória ao nome do Senhor para sempre. E aí, queridos, vemos aqui que na conclusão, né, o drama de Jó foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Qual é a função de Satanás? A função de Satanás é matar, roubar e destruir. A função de Satanás é fazer com que nós percamos a nossa fé. Esta é a função do diabo. Esta é a função do diabo. Houve um dia na minha vida, alguns anos atrás, eu tive um sonho, e foi um sonho espiritual. E nesse sonho espiritual, eu estava dialogando ali com o inimigo. E ele me mostrou algumas coisas. Naquela visão, eu via Jesus sendo crucificado, eu via Jesus sendo cuspido, eu via Jesus ali sendo humilhado, né? No caminho da cruz. E daí, irmãos, eu ouvi a voz e assim, eu não vi. Se eu falar para você que eu vi que era um homem, que era uma mulher, que era macho, eu só ouvia, era um diálogo, eu só estava ouvindo. E aí ele disse para mim assim: quem você quer servir? E ele quis mostrar para mim que o sofrimento e a crucificação de Cristo mostrava que Cristo era fraco. E aí ele disse para mim: quem você quer servir? Né? Ele ou a mim? Né? Ele não disse Jesus, né? Ele disse ele ou a mim. E eu disse: eu servirei o meu Senhor. Ainda, se ele fosse até mais fraco, mostrasse fragilidade e fraqueza, mesmo assim, eu estaria servindo o Senhor. Acredite se você quiser, eu sei que eu estou falando nesse momento, né, em redes sociais, e as pessoas têm o direito de acreditar ou não acreditar, mas na hora deu aquele estouro dentro do meu quarto e aquele mau cheiro, né, e eu acordei. E nessa época eu morava com os meus pais, eu era solteiro, daí eu corri para o quarto dos meus pais chorando, né? E porque ele falou assim, antes dele sair, ele disse assim: você vai oscilar. Foi isso que ele falou. Ele não falou fraquejar, ele falou oscilar. Ele disse: você vai oscilar. Então, meus irmãos, pense, e depois de 15 dias foi um vendaval que veio sobre a minha vida. Mas glória a Deus, aqui estou eu na presença do meu Senhor, né, testificando também para você e dizendo que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Os vendavais vêm, as dificuldades vêm, os problemas vêm, mas maior é aquele que está conosco. Maior
é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pois é, irmãos, o drama que Jó viveu foi um drama terrível e serve de exemplo para nós, seres humanos, que temos também os nossos problemas, que temos também as nossas dificuldades. Mas o que eu acho lindo, uma das passagens, né, uma das palavras de Jó linda, é quando ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Né? Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É muito bonito isso. Isso é uma coisa linda, isso é uma coisa, sabe? Isso mostra que ele não estava preso às coisas materiais. Até esse prezado momento, ele não havia sido tocado na sua saúde. Mas mostra que ele não estava preso. E às vezes a gente vê por tão pouco pessoas se gladiando, né? Nós vemos pessoas odiando uma outra, lutando uns contra os outros, às vezes por coisas tão insignificantes. Pessoas que matam por causa de R$10, R$5, né? Coisas que a gente acha, que a gente olha e vê que é um absurdo, um absurdo, um absurdo. E essas pessoas demonstram a falta de Deus na vida, né? Essas pessoas demonstram que não estão estruturadas, né? Não têm o Senhor como seu Senhor, não têm a fé no Deus que guarda, no Deus que protege, né? O salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista estava falando esses salmos, ele estava falando que tudo aquilo que ele precisa, Deus supria as suas necessidades, né? Aí você vai encontrar inúmeros trechos da Bíblia, a palavra de Deus, falando, né, que Deus é o nosso provedor, que Deus é o nosso guardador, que Deus é a nossa maior riqueza. Nós vamos ver Jesus dizendo: não granjeeis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas granjeais tesouro no céu. Né? Então você vai ver a palavra de Deus falando, porque é para que o nosso coração não esteja preso às coisas desta vida. Né? Mas uma grande lição de vida para nós, Jó. Ele se manteve fiel até o fim. E a Bíblia vai dizer, né, queridos, lá em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus te dê saúde, Deus te dê saúde, Deus te dê paz, Deus te dê alegria. Se Jesus não voltar, nos encontramos na próxima lição.